Eu anotei uns pontos aqui para a gente falar, e o primeiro deles que eu queria começar é dizendo que existe uma confusão entre competências socioemocionais e saúde mental. Então, quando o Douglas me convidou para estar aqui, ele me falou: Carol, você pode falar um pouco sobre saúde mental no ambiente escolar e falar um pouco sobre como que isso afeta os atores da escola? E a minha resposta foi: que bom, vai ser ótimo falar sobre isso. Porque eu acho que existe essa confusão de que competências socioemocionais elas vão resolver tudo, e elas vão resolver muito, mas elas não vão resolver tudo. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Competências socioemocionais, elas são competências ensináveis, elas estão na BNCC, elas estão no currículo. A gente vai, muitas vezes, ensinar para os nossos alunos algo que a gente nunca, ninguém nem nos ensinou. Ainda tem isso, né? E hoje o que a gente tem visto é que as crianças e os adolescentes, eles de fato aprenderam, porque eles são ótimos em aprender, e de fato eles aprenderam sobre resiliência, sobre gestão de tempo, sobre uma série de coisas, empatia, afetividade. E às vezes a gente não sabe, muitas vezes, como que eu lido com a frustração, como que eu faço determinadas coisas. Então eu acho que o primeiro ponto é esse, é fazer esse esclarecimento de que são coisas diferentes. A segunda coisa é falar que, dentro de uma escola, a gente tem como se fosse uma espécie de contínuo do bem-estar. Então, eu tenho pessoas que estão bem, e por pessoas eu vou entender educadores, gestores e alunos, e também famílias. Tem pessoas que estão bem, tem pessoas que estão lidando, ou seja, elas têm alguma coisa na saúde mental delas ali, mas que a gente sabe que, com um pouquinho de tempo, as coisas vão acabar entrando nos eixos. Às vezes é uma situação familiar, às vezes é um luto pelo qual alguém está passando. E luto são várias coisas, não é só a perda física de um ente querido. Às vezes é um divórcio, às vezes, no meu caso, eu vivi recentemente o ninho vazio, e dói muito, muito, muito perder filho para o mundo. Ainda mais quando vai morar em outro país, aí a gente sofre mais ainda. Mas, então, é aquela coisa, a pessoa está lidando, ela tem um desafio na saúde mental dela, mas ela, em geral, aquele quadro clínico está ok, ela vai passando por um momento, aquela velha frase, é um mau pedaço de um bom caminho. Mas, às vezes, você tem pessoas que estão lutando, e aqui você já tem um comprometimento de saúde mental. Porque aqui você já tem um adoecimento psíquico. E depois você ainda tem, dentro deste mesmo ambiente escolar, pessoas que estão mal. Então, você tem 4 tipos de pessoa. As que estão bem e as que estão lidando. E aqui, se a gente está falando de estudante, socioemocional vai dar jeito, resolve, que ótimo. Mas se eu estou falando de gente que está lutando e gente que está mal, eu preciso de algum tipo de intervenção, né? Seja para o educador, seja para a criança, para o adolescente, para o aluno. Bom, eu acho que eu nem preciso dizer para vocês que, sobretudo dos nossos estudantes, e acho que essa série Adolescência veio para rasgar o verbo sobre isso, eles não estão nada bem. E eles não estão nada bem há um tempão, na verdade. Eles não estão bem desde muito tempo. A gente botou ali, tapou o sol com a peneira durante muito tempo. Até que, no pós-pandemia, as coisas começaram a acontecer de uma forma mais visível, porque eu usava uma metáfora, às vezes eu falava que a escola estava funcionando como uma panela de pressão, e que, em algum momento, a gente ia ter ali a fumaça saindo. E isso começou a acontecer mesmo, né? Então, a gente começou a entrar num processo ali de ver um adoecimento dos nossos adolescentes. Mas aí a gente também precisa falar do adoecimento dos educadores. Então, eu já estive à frente de uma Secretaria Municipal de Educação. Na época, isso foi antes da pandemia. Na época, eu tive 1/3 dos meus professores afastados. E aí eu fui tentar entender o que era. E aí eu falei, me traz, por favor, todos os laudos. Eu quero ver os laudos. Eu queria entender o que estava adoecendo os meus educadores. E, de todos os laudos que eu vi, só um era LER, lesão por esforço repetitivo. O resto era saúde mental. Então, eu tinha professoras
obviamente, como na maior parte dos municípios, muitas já mulheres maduras, na faixa ali de 50 mais, já prestes até a aposentar, mas eu também tinha educadoras jovens, 30 e poucos anos, com burnout, com ansiedade, com crise de pânico, com depressão, com uma série de questões de saúde mental que me chamou muito a atenção. E ali eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa com os nossos educadores. E a gente não está olhando para isso. Isso foi 2018, antes da pandemia. Durante a pandemia, para mim, ficou muito evidente que se antes a gente tinha educadores que estavam lidando ou lutando, eu passo a ter educadores que estão mal. Porque, eu nunca vou me esquecer disso, assim, como a sociedade é cruel com o educador, né? Eu estou na escola, gente, eu brinco que tem 40 anos que eu estou na escola, porque eu entrei aos 4 e eu tenho 44. Então, tem 40 anos que eu estou na escola. Mas, como educadora, eu estou desde os meus 17. Desde os meus 17 anos, eu sou professora. E eu me lembro que, durante a pandemia, eu trabalhando muito. Foi justamente na época que eu fundei o Vozes, né? Então, era uma consultoria ali, início de carreira, a gente tentando ajudar as escolas a reabrir com segurança, uma trabalheira, eu trabalhando 16 horas por dia. Aí vem uma criatura nas redes sociais, que eu conheço, e fala para mim assim, não sei por que você está trabalhando tanto. Não, eu achei que eu tinha que parar de falar. Não sei por que você está trabalhando tanto. As escolas estão fechadas. E eu falando, nossa, como a sociedade não está entendendo o que a gente está fazendo. Eu me sentia igual um pato, porque por cima da superfície eu estava ali, plena. Mas embaixo, a patinha desesperada, correndo para... Resolve coisa, entende o que é a recomposição das aprendizagens, faz a parte de priorização curricular, manda a tarefa para os meninos, diz como que os meninos vão voltar, pensa em protocolo de biossegurança, pensa se vai usar máscara, se não vai usar máscara, por etapa, como que vai ser, como que não vai ser. Depois, se vai ter uma aula híbrida, e aí eu tenho que dar aula presencial e, ao mesmo tempo, tenho que olhar para o celular, e, meu Deus do céu, e transforma a minha sala de estar numa sala de aula. Então, assim, uma loucura. E aí eu falei, bom, os educadores, se eles não estavam adoecidos, então eles acabaram de adoecer. E aí a gente sai da pandemia e eu começo a estudar muito para tentar entender o fenômeno das violências nas escolas. E eu fui entender que o fenômeno das violências nas escolas, na verdade, é uma resposta a uma crise de saúde mental. Só que eu não podia entender só o fenômeno das violências e o fenômeno da crise mental se eu não olhasse, em primeiro lugar, para os educadores. E aí, o que a gente descobriu no Voz da Educação? A gente descobriu que tem um negócio que se chama fadiga por compaixão. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Alguém aqui já ouviu falar disso? Fadiga por compaixão? Não? Então, fadiga por compaixão, vou contar para vocês o que é. Fadiga por compaixão é uma condição... Vê se pega no coração. É uma condição laboral que vai juntar o burnout com o trauma secundário. O que é o trauma secundário? É aquele trauma que você não viveu. Porém, você está num ambiente que diariamente você escuta falar sobre uma determinada coisa que toca profundamente em você. E aquilo vai entrando meio que por osmose e você passa a ter... Aí, olha só o que você passa a ter. Você passa a ter pensamentos intrusivos, você passa a ter problema de sono, problema de alimentação, você passa a sonhar com aquele aluno que você gostaria muito que ele saísse da sua turma e que ele fosse para uma outra turma. Então, gentilmente, você fica insistindo com o seu gestor para, será que você poderia tirar, né, o Enzo Gabriel da turma e mandar ele para outra turma? Você passa a sonhar que você não quer mais dar aula, você passa a não querer mais ir para a escola, ou você passa a olhar para o seu relógio e falar, nossa, ainda falta 20 minutos de aula, gente, o que eu vou fazer aqui agora, porque ainda tem 20 minutos? Você passa a ter uma série de condições que, na verdade, são associadas ao cuidado. A fadiga por compaixão ela é uma condição laboral de adoecimento psíquico, no entanto, ela sempre foi
diagnosticada para profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros. Se vocês jogarem Fadiga por Compaixão no Google, só vai ter artigo científico falando de profissionais da saúde. 0 falando de profissionais da educação. No pós-pandemia, a literatura norte-americana começa a falar, não. Isso daqui é um adoecimento dos profissionais que exercem a profissão do cuidado. E a educação nada mais é do que uma carreira do cuidado. Porque a gente cuida. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, a gente está cuidando de outro ser humano. Então, a educação, por ser uma carreira do cuidado, ela também permite que os profissionais da educação vivam a fadiga por compaixão. E depois que eu fui estudar a fadiga por compaixão, eu me autodiagnostiquei alguém que estava fatigada. Porque em muitos momentos da minha trajetória enquanto professora, eu falava, gente, mas era isso que eu sentia. Eu ficava pensando, nossa, mas podia tanto ser feriado hoje, por que não é feriado hoje? Meu Deus do céu, eu não quero ir para a escola dar aula. Então, eu comecei a entender que o que muitas vezes os nossos educadores sentem, a resistência, aquela coisa de, lá vem você para me ensinar a dar aula. Eu que estou aqui há 30 anos e você vem me ensinar a dar aula. Então, todas as condições que a gente vê dentro de um ambiente de educadores que muitas vezes vivenciam situações que, às vezes, enquanto gestor, você fala, poxa vida, como é que eu vou falar isso para poder convencer o meu time e fazer com que o meu time tenha um pouco mais de vontade, né, de fazer as coisas. Então, a gente começa a entender que isso está muito ligado com fadiga por compaixão. Então, para mim, a descoberta de que fadiga por compaixão é uma condição laboral e que, de fato, faz sentido e que muitos dos nossos educadores já estão nessa condição, foi um grande abrir de olhos, né? Então, eu comecei a entender isso de uma outra forma. E aí, Douglas, você me fala se eu ainda posso falar mais um pouquinho? Posso? Então tá. E aí, eu acho que tem um ponto que eu queria trazer para vocês, que professores adoecidos, eles vão contaminar ambientes escolares. O clima escolar vai ficar muito adoecido também. Tem vários estudos, e tem um especificamente que eu gosto muito, que ele conta o seguinte, ele fala, olha, sabe aquela... e aí agora não estou falando do estudo, desculpa, fiz uma confusão aqui, mas alguns de vocês vão lembrar que uns anos atrás, lá no Recife, na época eu morava no Recife, inclusive, lá no Recife teve uma escola que uma aluna desmaiou e, na sequência, 22 alunos desmaiaram também. Vocês lembram dessa história? Saiu no Fantástico e tal. Então, ali, o que foi aquilo? Porque daí vocês vão falar, nossa, mas por que uma adolescente desmaia e 20 e tantos desmaiam também? O que é isso? É porque tem um negócio chamado... Deixa eu tentar lembrar o nome. Mas é um negócio chamado... me fugiu aqui. Contágio emocional. Lembrei. Contágio emocional. O contágio emocional ele acontece muito com o adolescente. Muito. Então, o adolescente vê um outro performar de um jeito, ele fala, nossa, eu também estou sentindo isso. Nossa, eu também tenho isso. Meu Deus! Então, eu não sei se vocês se lembram quando vocês eram adolescentes. Na aula de biologia, para mim, era a pior aula, porque a professora falava, porque tem essa doença. Eu falava, tenho todos os sintomas. Então, eu começava a me sentir adoecida. Toda aula de biologia, eu estava hipocondríaca, que chama, mas naquela época eu achava só que era aula de biologia. Mas o adolescente ele é assim, por natureza. Então, ele tem esse contágio. E aí, esse estudo, aí voltando para esse estudo, o estudo mostra que se o professor ele está de boas e ele entra numa sala e os alunos estão emocionalmente contagiados, contaminados, e os alunos não estão bem, se esse professor não tiver uma possibilidade muito grande de lidar com aquelas emoções e de se autorregular, uma capacidade muito grande de autorregulação, ele vai entrar no contágio emocional. Então, você, não à toa, muitas vezes, sai de uma sala exausto, com dor de cabeça, falando, meu Deus, parece que passou um trator em cima de mim. Isso é o contágio emocional. Porque o humor do outro entra em você.
Da mesma forma que, se eu tenho um professor que está irritadiço, porque a irritação também faz parte da fadiga por compaixão, está irritadiço, está resistente, está muitas vezes hipervigilante, então acha o tempo todo que, né, tem alguém que está contra ele, que alguém está desafiando ele. Tudo isso faz parte da fadiga por compaixão. Esse professor, se ele entra na sala de aula com este humor, já a turma está a pior. Porque daí a turma está irritada também, a turma está com raiva também, a turma está desobediente também, não colaborativa também, desregulada também. Então, quando você passa a entender que fadiga por compaixão tem muito a ver com clima escolar, a gente entende, muitas vezes, que a escola, todas as coisas que a gente luta para que a escola tenha um clima escolar positivo, na verdade, ela tem muito a ver com o adoecimento desses docentes. Eu preciso olhar para isso. Então, vejam como todas essas coisas elas estão concatenadas. E aí, muitas vezes, talvez nesse momento, vocês estejam se perguntando, legal, você está trazendo aqui o cenário do apocalipse, mas como é que eu resolvo isso? E aí pode falar. Não, depois na minha fala. Tá bom, na sua fala. Vou responder. Vai responder. Mas eu vou dar um spoiler. Que tem muito a ver com o que o Douglas trouxe. O que o Douglas trouxe, ele fala o seguinte, olha, a gente precisa falar sobre segurança. Gente, um ambiente bem regulado é um ambiente seguro. E na escola, eu tenho 4 tipos diferentes de segurança. Parece simples, mas não é. O primeiro tipo de segurança é a segurança física. Se eu perguntar, eu já fiz esse teste, eu já perguntei para pais, o que para você é segurança física na escola dos seus filhos? Eles me respondem assim, câmera. Ou então eles me respondem assim, guarda armada na porta. Ou eles me respondem assim, detector de metal. Eu falo, misericórdia. Eu falo para eles, gente, segurança física, sabe o que é segurança física? É uma barriguinha cheia, é aguinha, é temperatura ambiente gostosa, é você fazer com que o seu corpo esteja nutrido, é você fazer com que não tornar a escola um ambiente ainda mais difícil. Às vezes tem educador que fala assim, na minha turma ninguém sai para ir ao banheiro. Por quê, amor? Deixa a criatura ir ao banheiro. Ah, porque vai ficar passeando na escola. Deixa, às vezes a gente precisa. Às vezes a gente precisa levantar e pegar uma aguinha. A gente precisa levantar e pegar uma comidinha. Nós somos humanos. E é nessa humanidade que a gente vai se encontrar. Então, a segurança física ela tem muito mais a ver com o professor poder ir ao banheiro. E aí, tem um negócio que eu não sabia também, que eu descobri, que eu tenho isso, chama cistite de repetição. Muitas educadoras têm cistite de repetição. Sabe por quê, né, amores? Porque a gente não vai ao xixi, a gente segura, a gente não vai ao banheiro na hora que a gente tem que ir. Então, a gente passa a entender determinadas coisas, você fala, nossa, eu não sabia disso. Então, são coisas que às vezes são muito simples, mas que isso é insegurança física para o nosso corpo. Então, segurança física é isso. Eu preciso de uma escola que tenha um ambiente que me deixe fisicamente seguro, meu corpo relaxado e seguro. Depois, eu preciso da segurança psicológica. Eu posso ser e expressar as minhas emoções sem julgamento? Cara, fui mal na prova. Deixa eu dar um grito que eu fui mal na prova, sem ser julgado por isso? Ai, porque o menino gritou porque ele foi mal na prova de matemática e agora ele está rasgando a prova. Deixa rasgar, gente. Depois que dá a confusão, aí você chega e regula. Não adianta você querer regular um corpo desregulado enquanto ele está se desregulando. Você precisa esperar. Calma, deixa, deu piti? Tá bom, agora vem cá. Olha só, aqui na escola a gente não faz assim. Quando você estiver assim, a gente vai tentar conversar. Pode ficar, você pode falar, mas depois a gente conversa melhor sobre isso, pode ser? Mas no momento da desregulação, você precisa deixar aquele corpo colocar as coisas para fora. Isso é segurança psicológica. Isso serve para o educador, isso também serve para o aluno. Se eu estou com vontade de chorar, me deixa chorar. Para de me falar, para de chorar, não chora não. Não, me deixa chorar, está doendo. Então vem cá, deixa eu te dar um abracinho. Terceira segurança. Segurança social.
Segurança social, eu sempre falo, ela é o antídoto do bullying. Porque a segurança social significa a segurança de eu pertencer, eu ser parte pertencente desse grupo. Então, na hora que eu me sinto vinculado e pertencente, eu falo, pô, as pessoas gostam de mim, que legal. Eu não estou ostracizado por ninguém. O bullying nada mais é do que eu estar aqui na frente e todos vocês virarem as costas para mim. Isso é o desenho do bullying. O bullying é, você não é bem-vindo aqui, eu não te quero aqui, você não faz parte desse lugar. E se a gente quer combater bullying, a gente precisa ofertar segurança social no espaço escolar. Segurança social é, não importa o que você é, como você é, de que jeito que você se comporta, você é bem-vindo aqui. Este lugar é aberto a todas as pessoas. Isso é segurança social. Para educadores, para alunos. Eu lembro de uma educadora, uma mulher trans com quem eu trabalhei, e ela fez a transição ao longo do semestre. E eu perguntei para ela um dia na sala dos professores, professora, como foi para você? Eu estava curiosa. Como foi para você? E ela falou, Carol, foi tranquilo. Quem me deu trabalho não foram os alunos, foram os adultos. Então, assim, ali ela falou para mim, eu me sentia muito pertencente na escola. Então, ela estava bem, ela estava de boas, ela estava tranquila. Né? Isso é segurança social. E o último é a segurança que a gente quase nunca lembra, que a gente nunca pensa, mas ela é extremamente importante, chamada segurança acadêmica. Segurança acadêmica é quando eu quero olhar para o professor e falar, ei, não entendi esse negócio de fração aí, não. Professor, você pode me explicar de novo? E eu não viro motivo de chacota por isso. Ou quando o professor fala, boa pergunta, não sei exatamente o que isso quer dizer, mas eu vou dar uma pesquisada e trago para você depois. Igual eu falei para vocês aqui agora. Falei, esqueci a palavra, pera, daqui a pouco vem. E aí eu lembrei. Então, assim, isso é segurança acadêmica. Você não é, a gente não é robô, a gente é humano. Em algum momento eu vou esquecer uma palavra, em algum momento eu vou esquecer um conceito, em algum momento você vai me perguntar uma coisa que eu não sei responder. Então, quando a escola tem esses 4 tipos de segurança, a segurança física, a segurança psicológica, a segurança social e a acadêmica, eu estou falando de um ambiente realmente seguro. E se eu estou falando de um ambiente realmente seguro, em que as pessoas podem ser quem elas realmente são, aí está tudo bem. Então, eu acho que de papo era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E eu desejo que as escolas sejam ambientes cada vez mais seguros. Obrigada.